Olá, pessoal. Meu nome é Lavínia e eu vou dar início aqui à apresentação do nosso seminário sobre as propriedades físicas do solo. Nosso grupo é composto por Adna, André, Hugo, Viviane e eu. Então, vamos começar falando das 3 fases que compõem o solo ideal, que são as fases sólida, líquida e gasosa, conforme vocês podem ver aí no diagrama aí da tela. Bom, então, a fase sólida é composta por sedimentos de rochas, também chamado de material parental, e também de matéria orgânica, que geralmente é originada de processos de decomposição vegetal e animal. Já a fase líquida é água ou elementos orgânicos e inorgânicos em solução. E, por último, a fase gasosa apresenta composição variável de acordo com os gases produzidos e consumidos pelas raízes das plantas. Então, agora eu vou passar a palavra para o André, para ele continuar falando mais um pouquinho aí com a gente sobre as propriedades físicas do solo. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é André, né? E agora, dando continuidade aqui ao seminário, as propriedades físicas dos solos, né? A gente pode falar aqui um pouco das propriedades físicas, químicas e biológicas que são determinadas, né, pelo esse processo de formação geológica do solo. Isso vai depender muito da origem, de como o solo se formou, né? Isso que vai dar as características físicas, químicas e biológicas, né? Aí isso tudo tem a ver com a evolução do solo, com o clima, com o relevo, atuação de organismos vivos, né? Isso tudo vão ser processos que vão influenciar nas formações físicas, né? E aí, entrando um pouco mais dentro desses processos, dessas propriedades físicas, a gente tem que o solo, algumas propriedades físicas dele são, né, a cor, a textura, a estrutura, a densidade, a porosidade, permeabilidade, o fluxo de água e o ar e o calor, né? Todas essas propriedades, né, são responsáveis pelos mecanismos de atuação física, né, do solo. E aí ocorre também, né, a filtração, a lixiviação, por meio dessas propriedades. Bom, agora eu vou passar aqui para o Hugo. Olá, meu nome é Hugo e eu vou falar um pouco sobre a cor e a textura. A cor é nada mais nada menos do que a impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos olhos. Ela é de fácil identificação e possibilita fazer inferências sobre conteúdos de matéria orgânica, tipos de óxido de ferro, processo de formação, em geral, extensão do intemperismo e drenagem dos solos, etc. Aqui, uma imagem exemplificando as cores características dos principais óxidos de ferro e um solo vermelho argiloso como um indício de boa drenagem interna e elevados teores de óxido de ferro. Para que se tenha um padrão de identificação da cor do solo, é utilizada a carta de cores de Munsell, que ela considera as variações da cor em escalas de 3 componentes, a matiz, o valor e a croma. A matiz é o nome da cor. Os principais matizes do solo são o Y e o R. O Y é derivado de yellow, né, amarelo, e R, red, vermelho. Quando existe 100% de uma cor, a matiz é 5. E, portanto, a grafia fica 100% de vermelho, matiz é igual a 5R. Ou 100% de amarelo, matiz é 5Y. Aqui um esquema com a formação dos matizes da carta de cores de Munsell. Valor ou brilho refere-se ao número de passes da cor branca em combinação com a cor preta. A soma é sempre igual a 10. Aqui a imagem exemplificando, né, que a presença de brilho denota um valor de 10, né, com a cor branca, e a ausência total, o valor preto, né. A croma é a intensidade ou pureza da cor, refere-se ao número de passes da matiz em combinação com a cor cinza. A soma da matiz mais o cinza é igual a 20. Na carta de cores são aproveitados de 0 a 8 passes da matiz, sendo o restante relativo ao cinza. Aqui uma imagem fazendo um resumo de como é feita a carta de cores de Munsell. Quanto à textura, ela tem grande influência no comportamento físico, hídrico e químico do solo. Por isso, sua avaliação é de grande importância para o uso e manejo dos solos utilizados para a agricultura. Ela é expressa pela proporção dos componentes granulométricos da fase mineral do solo, que é a areia, silt e argila. No Brasil, essa classificação de partículas, de tamanho de partículas, segue o padrão da Embrapa de 1979, com os seguintes valores, né, de argila, silt, areia fina, areia grossa, cascalho, calhau, matacão. E essa textura ela tem que ser observada em campo, mas o seu valor definitivo é dado pela análise granulométrica, que precisa de uma análise em laboratório. Textura versus granulometria. Com cuidadoso manuseio de uma amostra úmida do solo, podemos estimar o teor de argila e a classe textural do solo pelo método tato. Porém, para determinar a porcentagem em peso que cada separado de tamanho pré-estabelecido possui em relação à massa total, é necessário efetuar em laboratório essa análise granulométrica. Então, são utilizados esses triângulos de classe textural para relacionar a análise granulométrica e estabelecer qual é a classe textural do solo, como está exemplificado aí na imagem, né? Pode ser desde muito argilosa,
argilo-siltosa, arenosa, franco-argilosa, e todos esses valores de acordo com a posição do gráfico. Agora eu vou passar a palavra para a Adna. Bom, meu nome é Adna e eu estarei falando aqui primeiramente sobre a estrutura do solo. A estrutura, ela é o arranjo estabelecido pelas ligações das partículas primárias do solo entre si, no caso por substâncias diversas encontradas no solo, que pode ser a matéria orgânica, óxidos de ferro e de alumínio, carbonatos, sílica, entre outros. Esse arranjo, ele dá origem aos agregados, ou pads, que são unidades estruturais que são separadas entre si por superfícies de fraquezas. Tem grande influência no desenvolvimento de plantas, como sistema radicular, armazenamento e disponibilidade de água, nutrientes e resistência à erosão. Aqui a gente tem uma imagem demonstrando, na primeira imagem, um solo bem estruturado, e na segunda imagem, já um solo desestruturado. A estrutura, ela é caracterizada conforme 3 aspectos. São eles o tipo, o tamanho e o grau de desenvolvimento. Quanto ao tipo, a estrutura ela pode ser laminar, prismática, colunar, blocos angulares, blocos subangulares ou granular. Quanto ao tamanho, ela pode ser considerada muito pequena, média, grande ou muito grande. E já quanto ao grau de desenvolvimento, ela pode ser considerada solta, fraca, moderada ou forte. Já com relação à densidade ela é o quê? Ela representa a relação entre a massa de solo seco em estufa, no caso é o solo seco em estufa a 105 graus Celsius, e o respectivo volume total do solo que está sendo analisado, né? Esse volume total, ele é dado pelo volume do ar, mais o volume da água, mais o volume da partícula. Essa relação ela é dada pela razão entre a massa da partícula ou a massa do solo seco e o volume total. O resultado, né, a densidade, ela vai ser expressa em gramas por centímetros cúbicos ou quilogramas por metros cúbicos. E no caso da densidade do solo, a massa do ar ela é desprezível, uma vez que a água e o ar, eles ocupam o mesmo espaço, que são os poros. Então, o volume da água mais o volume do ar vai ser equivalente ao volume dos poros. A massa do solo seco, ela é esquentada em uma estufa a 105 graus Celsius. O volume dos sólidos é o volume ocupado apenas pelas partículas sólidas do solo. A densidade, então, ela reflete primeiramente o arranjo das partículas do solo. E isso, por sua vez, define as características do sistema poroso. Dessa forma, então, qualquer manifestação que possa influenciar na disposição das partículas vai alterar a densidade do solo. Também, a composição mineralógica, ela também pode influenciar a densidade do solo e a forma dos agregados. Então, aqui a gente tem só mostrando a amplitude de variação da densidade dos solos. Agora eu vou estar passando para a Viviane, que vai estar falando sobre a porosidade. Olá, pessoal, eu sou Viviane e eu vou falar sobre a porosidade e a permeabilidade do solo. A porosidade do solo é dada pelo volume de espaços vazios que existem entre as partículas sólidas. Esses espaços são os chamados poros, e eles são resultantes do arranjo das partículas sólidas constituintes do solo. E de acordo com o tamanho, eles podem ser macroporos, possuindo espaços maiores, onde a água percola pela ação da gravidade, ou microporos, que estão localizados dentro dos agregados estruturais da rocha. Os poros sempre estarão ocupados por água ou por ar. Quando ocupado por água, temos um solo encharcado. Já em um solo úmido, teremos uma parte ocupada por água e outra pelo ar. Os solos secos, por sua vez, possuem todos os poros ocupados pelo ar. Além disso, temos que a porosidade evita a erosão. Para isso, relacionamos a estrutura do solo. Portanto, quanto maior a estrutura, maior será a porosidade, maior a infiltração, maior a percolação e menor a erosão. Portanto, essa propriedade física se relaciona à capacidade de drenagem do solo, que se dá pelo volume dos macroporos. Por exemplo, os solos argilosos, eles apresentam um grande volume de porosidade, porém com predominância de microporos, o que favorece a retenção de água, enquanto nos solos arenosos há o predomínio dos macroporos, favorecendo a transmissão da água para níveis inferiores, garantindo uma boa drenagem. Aí nós temos uma imagem ilustrando os macroporos e os microporos. Pode passar, por favor. A outra propriedade física do solo é a permeabilidade, que é a capacidade de um material permitir a passagem do fluido. Ela é representada por um coeficiente de permeabilidade, chamado de K, e pode ser obtido em laboratórios, por meio de ensaios, que são executados em furos de sondagem e têm como objetivo a determinação do coeficiente de permeabilidade do solo. A permeabilidade é dependente de vários atributos do solo, principalmente da densidade, da porosidade, dos macroporos e da microporosidade. Por meio disso, podemos afirmar que uma propriedade física do solo se relaciona à outra. E nós temos uma imagem exemplificando aí as camadas do solo e a capacidade de permeabilidade delas. E é isso. Obrigada pela atenção, agradeço a todos
E essa é a nossa apresentação.